O alienador, ele muitas vezes, aquilo que eu disse no início, ele se convence de que aquilo é a verdade. Ele se convence de que aquela mentira é a verdade. E passa a viver aquilo de uma forma tal que a vida dele próprio torna-se um tormento. Que afeta todo mundo, afeta a sociedade. Porque você está lidando com uma pessoa desequilibrada, né? E possivelmente uma criança que vai também sofrer tudo isso e que mais tarde vai ter consequência para a sociedade. A coisa assim que eu mais tenho medo na vida é que eu falo, eu sofro, eu vivi isso, mas é ter um filho e um dia, se eu vier me separar, fazer a mesma coisa. Isso assim pra mim vai ser a pior, sabe? Porque eu falo aqui o tanto quanto eu sofri, mas caraca, imagina se eu caso, se o cara é um filho da puta comigo, ou seja o que for, e eu uso o meu filho contra o marido. Esse acho que é o meu maior pânico da vida, é isso. Então acho que a coisa que eu mais me preocupo hoje, que me influencia, assim, é de se um dia não der certo com quem eu tô, de não usar meu filho nisso, sabe? De não usar ele como um fantoche, sabe? É o que eu tenho mais medo, eu acho. A alienação parental, muitas vezes, ela vem como forma de vingança, né? Então eu tenho ódio do parceiro que me traiu, que me abandonou, que não foi do jeito que eu achei que tinha que ser. E aí eu resolvo, né, me vingar dele. Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Uma criança ter um pai morto vivo, quer dizer, matar um pai em vida, matar a imagem do pai ou de uma mãe dentro de si em vida, é muito complicado para ela conseguir sobreviver a isso. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo, não é parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só é como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. Só que a mais grave de todas, e que a gente tem visto com uma frequência grande agora, um aumento na frequência absurda, é a falsa acusação de abuso sexual. Isso é um risco que a gente vem correndo, a gente e a sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque nós temos provas frágeis, iniciais, e de imediato, com uma mera acusação, uma mera suspeita, esse pai ou essa mãe acusado são afastados
radicalmente da vida do menor. Era um processo, uma abertura de um processo de providências. Processo 250/02. Aberto, então, lá na primeira vara da infância e da juventude. Abriu por quê? Vamos ver. Em função de um relatório feito por uma psicóloga da FIA do Rio de Janeiro, NACA, FIA RJ, datado no início de abril, por uma psicóloga da instituição, que declarou ter sido a minha neta abusada sexualmente e nomeando possíveis autorias. Meu filho, no caso, e com extensão possível para mim. Olhe bem. O advogado vai, olha e diz, tá, então vamos entrar com a medida cautelar de afastamento. É imediata, é imediato. Entrou com a medida cautelar, em menos de 24 horas tem a medida de afastamento. Acabou, não tem nem o que discutir. Por quê? Juiz e promotor estão ali ouvindo um lado só da história. Estão ali vendo um lado só das provas. Então, para eles, o que interessa? Se há risco, afasta-se. Aí é que vem a história. Sim, mas e o outro lado? O outro lado vai ter o prazo para apresentar suas razões, suas defesas, suas provas e demonstrar o quanto é frágil aquele primeiro documento apresentado. Pois é, só que o nosso problema é tempo, né? A gente está trabalhando com criança e a gente está trabalhando em cima de prazos judiciais. Os prazos judiciais, apesar de serem curtos, a burocracia faz com que se transformem em longos. Então nós temos aí lutas judiciais de 5, 6, 8, 10 anos para se provar a inexistência de qualquer tipo de abuso. E para se resgatar essa convivência, não existe mais chance. Você pode reconstruir, resgatar não resgata. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico isso é caso de terapia, um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia, é caso de cadeia. Por isso eu acho que o afastamento total é muito, muito sério. Porque, sendo mentira, você está trazendo um outro problema para a criança. E para o pai também, né? Que é esse afastamento. E se esse afastamento for prolongado, vai acontecer a indiferença. O problema foi os artifícios que a genitora usou para ganhar tempo, artifícios esses que certamente são instruídos pelo advogado, óbvio, é óbvio, que já conhece o caminho das pedras para litigar, e até litigar de má fé, procrastinar, fazer passar um tempo maior, deixa o maior tempo passar, que a criança vai crescer, aí nós vamos perguntar se ela quer ver o pai, ela vai dizer que não quer. Isso tudo já é armação, é armação. É engraçado porque
eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe? Assim, de eu bebezinha até, sei lá, a minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe? Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai. Então, quando eu comecei a ter consciência, olhando pra trás agora, eu vejo que ela atrapalhou muito nessa relação com meu pai. Se ela tivesse percebido que meu pai não deu certo com ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. Um genitor alterar a percepção da criança sobre o outro genitor, né? E em alterando essa percepção, ele faz odiar. Isso realmente foi uma formação. Agora, uma profissional que presta serviço à justiça, inclusive falando horrores da gente, quer dizer, ela fez um relatório em cima do que lhe foi dito por pessoas que já estavam em litígio. Essa mulher nunca nos viu na vida. Como é que pode uma coisa dessa? Não ouvir o outro lado da história? Algo tão grave, algo que você está julgando não é apenas você deixar a criança livre de possíveis abusadores, mas você poderá também estar fazendo com que um pai inocente e uma família inteira perca aquele ente querido para o resto da vida. Que negócio é esse? Quer dizer, na calada da noite se abre processo, faz isso, faz aquilo, você sem saber, e você está lutando ali para ter o seu ente querido do seu lado, lutando para dar o melhor para sua filha, e de repente você se vê numa situação dessa. E diz, agora vai se defender. Eu entendo que esses laudos psicológicos têm essa falha grave, isso deveria ser mudado pelo Conselho Regional. Não deveria ser elaborado qualquer laudo sem ouvir a outra parte. E os juízes deveriam não considerar. Eu praticamente desconsidero qualquer laudo que me é apresentado quando o pai não é ouvido ou quando a mãe não é ouvida. Ou seja, quando a outra parte não é ouvida. Chega um relato que é sempre meio surpreendente, né? No sentido de que um pai teria abusado ou a mãe teria maltratado uma criança. Então a gente tem uma tendência natural de, bom, eu não sei se é verdade ou não, por via das dúvidas eu faço isso. Mas eu acho que esse não é o meu caminho, não é por via das dúvidas eu afasto, por via das dúvidas eu não afasto. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas se for falsa, a mãe deve ser afastada? Que o prejuízo é a falta de contato, é a falta de contato do afeto, é o rompimento, porque acaba como você pode imaginar, o processo demora muito. Se há uma decisão dessa, ela se prolonga pelo processo todo e só vai se resolver daqui a 2 anos. Então vai acabar que o alienador vai conseguir seu intento com amparo, inclusive, judicial. Ele vai ter uma decisão judicial e vai continuar, e essa ideia vai reforçar a existência de um possível abuso. Porque quando se dá uma decisão judicial, a pessoa que propôs acaba se engrandecendo e confirmando um mero alegado. Porque ela acaba se arvorando de uma decisão judicial, tá vendo? Eu não disse? Olha lá, o juiz disse, o juiz confirmou. E essa história passa a ser mais introjetada ainda na cabeça da criança. Eu tenho certeza que doravante, com tudo isso que está sendo feito, por todos aqueles que foram, de certa forma, injustiçados,
sofreram uma pena por crime que não cometeram, porque na hora que você retira um ser querido de uma família, sem nada, sem prova de nada, você já está causando uma penalidade das mais cruéis e desumanas contra aquele genitor, contra aquela família e principalmente contra aquela criança que não tinha condições de se defender, nem defender o seu pai ou sua mãe, dependendo do caso, que ao nosso ver é um crime. E que, infelizmente, que nós percebemos que uma vez, quando a justiça dá o final, né, já o trânsito em julgado, fica tudo como antes do quartel de Abrantes, como se nada tivesse ocorrido, né? Ah, não, a criança agora pode estar voltando a ver o pai. Muitas vezes as crianças já perdeu até o afeto, já nem se lembra mais quem era o pai, quem era o avô, quem era a avó, quem era a tia, quem era a prima. E aqueles que usaram desse expediente criminoso, desonesto, ficam impunes, né? Uma maravilha, quer dizer, para essas pessoas, certamente o crime compensa. E uma coisa muito grave que às vezes as pessoas não percebem é que quando você acusa falsamente um genitor de abuso sexual, você faz com que essa criança seja revitimizada diariamente. Você faz com que ela repita essa história inúmeras vezes. E você vai transformar essa criança num adolescente com uma memória que não é efetiva. É o que a gente chama da falsa memória. No caso de você ter a falsa memória, né, ter uma série de sequelas que poderão ocorrer por essa falta, né, ela virou praticamente uma órfã de pai vivo. O pai está vivo, mas cadê o pai? É órfã de pai vivo. Então você tem uma criança que não tem a memória sensorial, ela não lembra fisicamente do abuso, mas ela tem a certeza, porque a pessoa que contou para ela desse abuso, que reafirmou, é a pessoa em quem ela mais confia. Olha o conflito gerado. Você transforma um adulto dicotomizado. É um adulto que tem um sensorial diferente do que ele lembra. Mas eu acho que quando se tem a notícia específica de que aquele abuso foi falso, eu acho que a melhor solução para essa criança, para essa família, é a inversão da guarda. É o genitor que tenha sido alienado, obtenha para si a guarda, porque ele certamente, eu tenho essa convicção, ele vai cuidar melhor dessa criança do que aquele que foi capaz de fazer uma acusação sem o menor sentido e que se demonstrou totalmente inexistente. Vai ser muito difícil o convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos ali, eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, né? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Eu gostaria que se pudesse voltar atrás, pai. Liga sempre, fica mais presente, fala que você sacaneou a minha mãe, mas que você ama a gente, sabe? Eu acho que eu ia falar pra ele, não desiste, fica mais próximo, fica junto, sabe? Eu acho que eu pedi pra ele estar mais junto. Então quando você aliena um filho, tirando dele, né, a possibilidade de ter o outro genitor, de ser criado pelo outro, eu entendo até que ele está infringindo um dos direitos da personalidade, que é um que está lá no Código Civil. O direito ao nome, direito à família, direito ao sangue, são coisas